Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa foto aqui do desodorante Dove. Vamos acompanhar? Como vocês viram no começo do vídeo, na apresentação da foto, o movimento da água é feito com um compressor de ar e eu não posso correr o risco do produto sair do lugar bem na hora da foto. Então eu vou utilizar a super cola da Tech Bond e um acelerador para que ela seque mais rápido, eu não tenho que ficar esperando muito tempo aqui. 4 pontos aqui são o suficiente. Agora eu coloco um pouquinho do acelerador, já deixei tudo marcado aqui para ficar na posição certa. Então agora, como sempre, a gente vai dar uma boa limpada no produto. Hoje a gente vai trabalhar com água, mas como não vai ter nada espirrando e todos os flashes estão longe do contato com a água, eu não preciso forrar e nem proteger os equipamentos. Se a gente fosse fazer um splash ou jogar coisas, a gente precisaria proteger. Lembre-se sempre disso. Então agora eu vou começar a colocar água bem devagarzinho. Pode ver que o produto não se mexe. Agora eu terminei de colocar água na altura que eu queria. Vocês podem reparar que está aqui, ó, bem no limite do nome do produto, aquelas informações embaixo ali para uma foto publicitária conceitual não tem problema não aparecer, mas o que é importante está acima do nível da água. Outra coisa importante para mostrar para vocês aqui é que eu estou usando um tampo de vidro com uma superfície preta, a bandeja de acrílico e o produto então fica nessa área de superfície preta, porque eu quero que quando a luz bater lá no fundo, ela seja refletida aqui. E se for uma superfície branca ou de uma outra cor, não vai dar a densidade que a gente quer. E por falar em fundo, em outros vídeos eu usei fundo preto, mas lá eu queria um halo de luz, ou seja, do claro para o escuro, de acordo com a cor. Aqui eu quero um rosa total, mas eu não quero um rosa nem muito denso e nem, se eu usasse um fundo branco, um rosa muito lavado. Então eu vou usar o cinza, porque eu vou jogar essa luz rosa e ela vai se refletir aqui na água. Como eu venho dizendo para vocês em outros vídeos, eu posso configurar a câmera diretamente na câmera, mas eu posso configurar aqui no computador. Então eu vou começar aqui pela velocidade, eu vou colocar 160, que é para garantir que tudo fique só com as luzes dos flashes e não pegue nenhuma luz do ambiente. A abertura eu vou determinar 16, porque é uma profundidade de campo com a lente 100mm ideal para o que a gente precisa. E o ISO eu vou colocar 200, porque ele tem uma sensibilidade suficiente para não precisar usar uma potência absurda para chegar nos 16, mas também ele não dá ruído e a qualidade da imagem vai ficar muito melhor. Para a montagem do set de luz, nós vamos usar 3 fontes de luz. A que vai fazer o fundo com uma gelatina na cor desejada, que no nosso caso aqui é o magenta. Nós vamos usar uma luz difusa lateral para que ele tenha um volume, porém eu preciso colocar o isopor ali para que essa luz não invada e misture a luz com o fundo. E eu vou utilizar também o snoot, porque apesar de eu precisar da passagem de luz do claro para o escuro para mostrar que é um produto redondo, eu não posso perder a leitura. Agora eu vou mostrar um truque legal, que esse vale um joinha aí numa curtida no canal, hein? Eu vou pegar a escova de dente, vou pegar a própria água aqui, ó, e aí eu tenho a sensação de frescor. Agora que está tudo nos seus devidos lugares, tanto as luzes como o produto fixado, a câmera no tripé, eu vou fazer o foco manual. Tá aqui, ó, ok. Então agora a gente vai começar com a primeira luz, a luz de fundo. Muito bem, a gente tem um pouquinho de invasão no produto, mas a hora que as luzes laterais entrarem no produto, então ela vai cobrir essa invasão. Bom, agora nós vamos para a luz principal, que é a lateral direita. Olha, que legal, dá para ver direitinho as gotinhas e tudo mais. Repare que a esquerda ainda tem um pouquinho daquela invasão, porque ela ainda está numa área de sombra. E quando a gente tem sombra com uma luz colorida, essa luz colorida preenche essa sombra com a cor. Mas como agora a gente vai aplicar a terceira luz,
A gente vê agora que não temos mais a invasão do rosa. Eu tenho aquele degradê que eu falei, de um lado mais claro, o outro mais escuro, dando a sensação do produto redondo, porém sem ficar chapado, com os dois lados iguais e sem perder leitura do produto. Além do mais, eu consigo ver as gotinhas perfeitamente, dando essa sensação de frescor. Lá atrás a gente está enxergando, claro, o final da bandeja de acrílico, mas isso é feito na pós-produção sem problema nenhum. Agora que a gente vai para a parte mais legal da foto, que é jogar o ar e fazer várias possibilidades para que a gente tenha aquele desenho na água. Chegou a hora da gente usar o compressor e trazer aquele movimento na água. Vão ser algumas tentativas para ver quais que vão ficar mais legais. Agora na edição do vídeo eu vou subir um pouquinho a música porque o barulho é muito alto desse compressor, é muito chato na verdade. Nesse tipo de foto é muito comum a gente fazer uma série de repetições porque a gente está trabalhando com algo que é incontrolável, que é o vento do compressor. Então depois de várias tentativas a gente chegou nessa última foto aqui. Se você estiver gostando do conteúdo do canal, me deixa aí nos comentários sugestões de fotos que eu posso produzir para que eu faça um vídeo especialmente para você. E não se esqueça de compartilhar o canal, de comentar, é muito importante para distribuir mais pelo YouTube. Como vocês viram no começo da Como vocês viram Como vocês viram lá no começo do vídeo, com a hora que eu apresentei a foto. Não consegue, né? Agora tá passando o carro do avião.